Voltando à nossa implementação, né, dos nossos filmes e séries, né? Última aula nós vimos a questão da definição da classe mesmo, né, do inicializador da classe. Falamos um pouco sobre esses valores padrão aqui, o valores default, pode ser none, por exemplo, que significa nada, né, um nulo, uma referência nula para essa informação. Criamos aqui a nossa série e eu fiz uma proposta que seria criar, replicar, né, as nossas classes cliente e conta. Então, eu fiz aqui uma pequena implementação, só bem simples mesmo, né? Criei aqui o cliente, o init dele, nome, sobrenome, CPF. Um cliente pode ser criado com nada, nada e nada, né? Um cliente sem informações, mas de qualquer forma cria-se o cliente com um nome nulo, sobrenome nulo e CPF nulo, né? Não tem problema. E criei aqui um imprime para o cliente. Veja que o meu imprime do cliente, ele ficou um pouquinho diferente. Eu imprimo aqui, eu crio uma string que eu chamei de str e formatei essa string do jeito que eu queria. Olha, eu quero que escreve alguma coisa, pula um espacinho, escreve outra coisa, pula uma linha, escreve a palavra CPF e escreve outra coisa. E essas informações aqui nas chaves, olha, elas vão ser preenchidas com o quê? Respectivamente, pelo nome do cliente, sobrenome do cliente e CPF do cliente. E depois, no final, eu não imprimo. Veja que eu não estou colocando print aqui, eu estou retornando essa string. Então, tá aqui um método da classe que não recebe parâmetro como argumento, né, a não ser o objeto, né, a referência do objeto que está acionando esse método, e ele faz uma string formatada com as informações desse objeto e retorna essa string, tá? Então, veja que eu não defino aqui, assim como a gente tinha as funções normais ali no Python, né? Aqui um método também, eu não estou definindo aqui o tipo de retorno da função. Estou simplesmente retornando essa coisa, tá? Bom, e aqui a conta, vou colocar assim, né? A conta, o init dela, veja que a minha conta, aqui da forma como eu fiz aqui, a minha conta não tem opção de um construtor, né, de um inicializador que crie uma conta vazia, entre aspas, né? Eu preciso sempre informar que para ele a única forma de eu criar uma conta é informando quem que é o cliente, né? Quem que é o titular dessa conta, tá? E aqui eu faço aquelas inicializações padrão mesmo que a gente estava trabalhando lá no Java, né? Saldo e limite são zerados, eu pus o número zerado aqui também. Uma forma legal de se fazer isso daqui seria inicializar realmente esse número, sei lá, um gerador de número automático, um método que faça isso, algo assim, né? E não simplesmente zerar aqui o número. E a outra coisa aqui, né, é que o cliente, ele é passado por argumento aqui no inicializador da conta, e eu atribuo esse cliente ao meu atributo titular, tá? E fiz aqui um imprime da conta, né? Veja que aqui o meu imprime, ele imprime todas as informações da conta. Na hora do titular, vou mostrar aqui um pouquinho, puxar um pouquinho para cá. Na hora de imprimir o titular, veja que é o primeiro parâmetro é o número da conta, né? Na hora que eu vou imprimir o titular, eu chamo aquele imprime do titular, né, do cliente, que me retorna uma string, tá vendo? Self.titular.imprime. Então, você pode passar isso aqui também no formato do seu print ou da sua formatação da string, tá? Aqui eu imprimi novamente aqui, só para fazer um teste, tá? Vou só mostrar aqui também, uma outra coisa que eu fiz aqui, foi que eu importei todo o modelo, tá? Então, from modelo, importe tudo. Eu importei todas as classes que estão lá, tá? Às vezes não é muito recomendado você fazer isso. Importante você criar um pacote e importar apenas, naquele arquivo, né? Apenas aquilo que te interessa ali naquela situação, tá? O bloco que te interessa. Que eu criei aqui só para título de ilustração mesmo. Um cliente, CLI, né, o Tony aqui, e a conta, veja que a minha conta, eu preciso informar quem que é o cliente, que é o único inicializador de conta que eu tenho, tá? E depois imprimir a conta. Então, vou executar aqui só para ilustrar mesmo.
Então, veja que aqui, ó, mostrando aqui, foi o cliente, foi construído, a referência dele tá aqui. Construiu a conta, veja que são referências diferentes, óbvio, né? São objetos diferentes. E aqui o número da conta, o titular, que foi o cliente, né? Venda do cliente aqui que a gente criou. E aqui, veja que a referência do cliente que foi criado, né? Lá no construtor do cliente, é a mesma referência que foi aqui, né? Tá? Mesmo número, porque foi a mesma referência. A gente passou uma referência lá para o construtor da conta, tá? Então, veja como é simples fazer aquela mesma coisa que a gente já tinha feito lá nos nossos exercícios, nossos exemplos de Java, tá? Só muda bastante aqui a sintaxe. Então, agora, vamos voltar ao nosso exemplo mesmo, que são os nossos filmes e séries, tá? Eu vou comentar aqui esse teste aqui da conta, porque não faz sentido aqui nesse programa que nós estamos fazendo, tá? Mas as minhas contas e clientes estão tudo aqui, ó. Minhas classes estão todas aqui. Bom, o que está faltando aqui, pessoal? Se você bater o olho nesse negócio, ela está um pouco incompleta, a nossa classe, né? Você pode estar se perguntando aí, será que todos os atributos e métodos de filme são públicos? Será que todos os atributos e métodos de série são públicos? Sim, da forma como eles estão aqui, todos são públicos. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Salvar. Vou criar uma nova série aqui, por exemplo, na hora que eu vou imprimir, né? Tom, ponto. Então, veja o que apareceu aqui para nós, né? De série, olha só. Ele apareceu o método imprime, público, né? Quer dizer, eu tenho acesso a ele. Eu tenho acesso direto ao nome, que é o meu atributo, nome da série lá, ao ano e ao número de temporadas. Eu tenho acesso a isso tudo diretamente, né? Aqui até que não é um exemplo assim que você enxerga muita necessidade de proteger ou encapsular isso melhor, mas pensa no exemplo da conta. Se você for criar uma conta, né, você poderia ter aqui os seus métodos, ó. Eu vou definir aqueles métodos nossos aqui, ó. Def, deposita, receber um valor aqui, né? E self.saldo, recebe esse valor aqui. Aí eu teria o saca também, né? Def saca. Né? E aí você faz, aqui na conta fica bem claro para nós, né? Se a gente tem como incrementar, né? Colocar dinheiro ou retirar dinheiro, para que eu preciso de um acesso direto ao saldo? Né? Para que eu preciso de um acesso direto ao titular? Né? Essa conta, será que ela pode acessar diretamente o titular, modificar o CPF, ou enfim, né? E aqui do lado de fora da conta, será que a gente precisa ter realmente acesso direto ao saldo, ao limite, né? Informação direta ali, eu posso modificar qualquer forma sem passar pelos métodos? Será que eu posso modificar o meu saldo? Não fica coerente, né? Então, você pode pensar assim, então, como que eu vou tornar os meus atributos da minha classe, né, da minha conta, do meu cliente, da minha série, do filme, como que eu vou tornar esses atributos privados, né? No C++ e no Java, a gente tem lá os nossos modificadores de acesso, né? Então, aqui, olha, tá vendo aqui, tá tudo público lá no série, ó, tá tudo público, então eu acesso tudo, né? No C++ e no Java, nós temos os modificadores de acesso, public, private, protected, né? Aqui no Python, a gente não tem essas palavras-chave bem definidas, explícitas assim. Mas foi uma convenção, né, que se adotou o seguinte, para eu esconder
esconder o acesso dos meus atributos, por exemplo, eu preciso modificar o nome dele. E convencionou-se que essa modificação seria 2 underlines na frente do nome do atributo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 2 underlines na frente do nome do atributo. Não é bem um encapsulamento, né? Não é bem um private. Você está só mudando o nome dele, né? Então, veja que aqui, ó, deu um pouco... Vai dar um erro aqui. Deixa eu executar aqui novamente. Olha, deu um erro aqui porque eu modifiquei o nome do meu atributo, né? E não modifiquei aqui, ó, na chamada aqui, né? Então, aqui a gente tem que alterar mesmo o nome dos nossos atributos, né? É como parece uma gambiarra, né? É meio que uma gambiarra mesmo. Ó, agora eu voltei a imprimir bonitinho, né? Mas a gente ainda não resolveu aqui algumas coisas, né? Bom, eu alterei aqui o nome do atributo. Então, todas as funções internas, né, todos os métodos internos daquela classe, né, eles vão precisar tratar esses nomes dos atributos da forma como a gente definiu aqui em cima, tá? Então, essa daqui é a definição dos nossos atributos. O meu atributo não se chama nome, ele se chama underline, underline, nome. Não se chama ano, ele se chama underline, underline, ano. E aqui, underline, underline, duração, tá? Então, aqui, ok. Vou mostrar aqui agora para vocês, ó. Vou pegar aquela mesma série aqui embaixo. A série tá tudo público ainda. Então, olha só. Imprime e a gente tem acesso direto aqui, ó. A todos os atributos que estão públicos ainda. Agora, vamos pegar um filme. Vou pegar esse aqui, ó. Na hora que eu coloco um ponto aqui, veja que agora não aparece mais o nome dos meus atributos. Olha o que aparece. Só o meu método imprime. Olha só. Cadê o nome dos meus atributos? Eles não aparecem mais nessa lista aqui. Tá? Ou seja, nós conseguimos esconder um pouquinho esse atributo, modificando o nome dele. Mas será que ele é acessível? Sim, ele é acessível ainda, tá? Então, o que que acontece? A gente modificar o nome aqui desse atributo, eu vou colocar entre aspas que é uma gambiarra, mas parece mesmo, tá? Parece uma gambiarrinha. E aqui, olha, a gente continua tendo acesso a ele. Olha só o que que eu fiz aqui. Aqui está o nome do meu filme, Leão, né? Se isso aqui tivesse realmente privado o nome dos meus atributos, né? Se a gente realmente não tem acesso direto aos atributos, a gente não poderia fazer uma gambiarra dessa aqui, uma gambiarra maior ainda, né? Veja, aqui é o nome da minha referência, eu coloquei um underline, o nome da classe, 2 underlines e o nome do meu atributo. Né? Quer dizer, isso aqui é o nome do meu atributo, né? Underline, underline e o nome. Isso aqui é uma forma de eu acessar diretamente, mesmo que de forma errada, né? Isso aqui é errado fazer. Eu estou acessando de forma direta o nome do meu filme. Vou fazer de novo, ó. Aqui, o nome do meu filme era O Rei Leão, né? 1998 e 100. Então, eu vou imprimir essa coisa aqui, ó. Então, veja. Rei Leão, 1998 e 100. Em seguida, vim aqui. Isso aqui é errado fazer, né? Mas a gente tem acesso ainda. Coloquei um underline, o nome da classe e o nome do atributo, já com a modificação lá, gambiarrinha que a gente fez, ó. E alterei o nome do filme para XXX. Agora, olha só, imprimi novamente.
Olha o que aconteceu. Nós realmente alteramos o nome do filme. Né? E eu posso fazer isso com todos os atributos. Ó. Leão, ponto, underline, o nome da classe, underline, underline, duração, por exemplo. Ó, era duração 100, passou para duração 152. Quer dizer, eu alterei, né? Então, assim, isso aqui, essa forma de tornar o atributo, né? Modificar o nome dele, você, entre aspas, aí você está limitando o acesso a esse atributo. Mas ele não é bem um privado, né? Não é bem um escondido, um encapsulamento do jeito que a gente estava acostumado, aquela maneira tão forte, tão explícita lá no C++ e no Java, tá? Então, isso aqui é uma forma de você acessar gambiarristicamente aqui os seus atributos diretamente, tá? Mas o Python, até aqui no PyCharm, ele não me deixou fazer isso. Em algumas versões anteriores, ele até dava essa opção aqui para mim, na hora que eu fizesse assim, ó, ponto. Ah, agora ele já apareceu aqui, olha. Porque eu já usei, né? Então, ele aparecia aqui os 3 atributos dessa forma indireta aqui, ó. Tá? Aqui, ó, filme duração, filme do nome, né? Ele aparecia aqui os nomes dos atributos. Deixa eu ver se ele vai aparecer o ano aqui, mas não vai, não. Não, é porque a gente já usou, tá? Então, ele assim, você consegue acessar, mas o Python iria te dizer, falou assim, olha, isso aí não é legal você fazer, você não deve acessar o atributo dessa forma, você deve utilizar uma outra forma de acessar esse atributo, não é assim, né? Isso é uma forma inadequada de fazer. Ele vai te dar esse alerta, né? Então, assim, o Python, ele tem essa forma de você esconder o nome do atributo, modificando o nome dele, né? Mas não é bem o encapsulamento, você até consegue acessar diretamente. Só que você vai receber um alerta, assim, olha, você não deve fazer isso aqui de novo. Bom, então se nós tornamos privado esse acesso, né? Se nós usamos um modificador de acesso meio maluco aqui, então esses atributos são privados, ou seja, de fora da classe nós não podemos acessar essas coisas. Então, como acessar? Vamos criar gets e sets? Você pode até criar um get e um set para ele, né? Eu vou criar aqui um get ano, por exemplo, né? Def get ano return self.ano, tá? Você pode até acessar. Esqueci de dizer uma padronização das nomenclaturas aqui no Python. É diferente lá do Java. No Java a gente usaria essa coisa assim, né? Get ano, né? Com o camel case. Aqui no Python é o snake case, tá? Com os underlines aqui. Ok, então criei aqui um get ano e vou usar ele aqui, ó. Print leão.get ano. Acessei, né? Diretamente aquele método que não está privado, né? Então, aqui está, ó, imprimimos o filme, né, com o imprime, depois o ano aqui com o get ano, tá? Então, consegui acessar normalmente, ok. Só, você pode criar sets também, né, não tem problema nenhum. Só que no Python a gente tem uma forma melhor de lidar com esse encapsulamento, que é o uso de propriedades. Então, nós vamos aprender a criar propriedades e aplicar essas propriedades. E essas propriedades é que vão fazer, às vezes, aí dos gets e sets que a gente tinha lá no Java e no C++, tá? Então, próximo vídeo aí, nós vamos aprender a criar as propriedades.